Olá, pessoal! Vamos para a correção de matemática. Decomponha os numerais. 3.721. Então, são 3 unidades de milhar, 7 centenas, 3 dezenas e 1 unidade. Na letra B, 15.945. 1 dezena de milhar, 5 unidades de milhar, 9 centenas, 4 dezenas e 5 unidades. E assim por diante. Então, aqui na letra D, por exemplo, nós temos o número 20.836. São 2 dezenas de milhar, não temos unidades de milhar. Nós temos só as dezenas e nós vamos já seguir para centenas, ó. 8 centenas, 3 dezenas e 6 unidades. Na letra E, 5.372, 5 unidades de milhar, 3 centenas, 7 dezenas e 2 unidades. Na letra F, 5.005. O que a gente tem aqui? 5 unidades de milhar e 5 unidades. Por quê? Porque o 0 e o 0 não tem valor. Na letra G, 201. São 2 centenas e 1 unidade. Muito bem, crianças. Na número 2, nós temos um numeral e eu tenho que colocar o valor absoluto e o valor relativo. Então, qual é o valor absoluto do numeral 4? O absoluto é o 4. E qual é o valor relativo? Qual é a posição que esse número ocupa no numeral todo? 74.872.432. Qual é o valor do numeral 4? Então, ele vai valer quanto o seu valor relativo? 4 milhões. 4 milhões. 600.320. O valor absoluto do 3 é o 3. Qual é o valor relativo do numeral 3? A tia Wiz vai falar, ó, 600.320. Qual é o valor que saiu da minha boca? 300, não foi? Então, esse é o valor relativo. 300. Muito bom. No número 1.279, valor absoluto do numeral 1. Qual o valor absoluto? O relativo do numeral 1 é 1.000, né? 1.000. Agora, o numeral 493.876.132. Valor absoluto do 9. 9. O valor relativo desse 9 aí é quanto? 493 milhões. Então, 90 milhões. 90 milhões. Muito bem. O número 5.063.276. Valor absoluto do 6 é 6. O valor relativo do 6 é 60.000. É quanto que esse número vale. A tia Wiz explicou isso muito na nossa aula pelo Zoom. Por isso que eu falo da importância de participar da aula do Zoom. Porque é lá que a tia Wiz vai explicar todo o conteúdo. Não fica nada sem explicar, né? 328.412. Qual é o valor absoluto do 8? É 8. E qual é o valor relativo desse numeral? 328.000. Então, qual é o valor relativo? 8.000. Muito bem. A número 3. A número 3 quer saber qual é o algarismo que ocupa as dezenas de milhar. Então, vamos lá? Olha, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Então, qual é o numeral que ocupa as dezenas de milhões? É o numeral 7. E assim são todas as outras. Então, vocês vão visualizar qual é o algarismo que ocupa a dezena de milhar. Na letra B, o numeral 2. Na letra C, o numeral 1. Na D, o 3. Na E, o 6. Na F, o numeral 4. Na G, o numeral 9. E na H,
o 0. A número 4. Na número 4, vocês irão colocar aqui para tio Is quantas classes tem esse numeral. O que é classe, quinto ano? Classe é a junção de 3 ordens. Então, de 3 em 3 ordens, eu tenho uma classe. Tio Is ensinou isso para vocês lá na aula pelo Zoom. Está gravado no YouTube, está postado no grupo. Então, o que nós temos aqui? 1, 2, 3. Então, eu já tenho a primeira ordem. E eu tenho só o numeral 8 da a primeira classe. E eu tenho só o numeral 8 da segunda classe. Então, o que nós temos aqui? Nós temos 2 classes. Então, nós temos 2 classes. O número 21, eu tenho unidade e dezena. Unidade simples, não é? Então, eu tenho quantas classes? Somente uma. Na letra C, nós temos quantas classes? 2. Na letra D, nós temos quantas classes aqui nesse numeral? Nós temos 3 classes. Nós temos aqui a classe das unidades simples, a classe dos milhares e a classe dos milhões. Então, nós temos 3 classes. Na próxima, 46.090, também 2 classes. E o numeral 8, uma classe apenas.